Hoje estamos aqui eu, Fernando Catsones, CEO da Lifetime, e Liliana Giacomino, COO do Family Office e da nossa gestora de patrimônio. A ideia é fazermos aqui uma discussão, um bate-papo com alguns insights importantes aí sobre o que aconteceu em 2023 e, essencialmente, qual é a nossa visão para 2024, o que a gente está esperando ver no cenário macroeconômico, o que a gente está esperando ver dos investimentos, o que a gente está esperando ver nos mercados de renda fixa, renda variável, enfim, fazer uma abordagem ampla aí para poder ajudá-los, investidores, a tomar a melhor decisão, a entender possíveis caminhos, a entender possíveis riscos aí relacionado aos investimentos de vocês. Eu vou fazer um kickoff aqui, Lili, depois você já pega aí, a gente vai fazendo essa discussão num contexto realmente de bate-papo, eu vou te interrompendo e aí a gente vai construindo um pouco do que a gente imagina ser o outlook aí para esse ano que vem, tá bom? Combinado. Legal. Bom, não tem como começar aqui sem falar do ano de 2023, né? Me lembro no começo do ano, a gente estava aqui, fez uma live e o contexto era, né? Pô, como é que vai ser 2023? Numa eleição que já tinha sido definida, mas que a gente ainda tinha muitas dúvidas, incertezas, o que vai acontecer? Um governo que demorou demais para eleger o seu ministério, um ministro da Economia que trazia aí muitas dúvidas, uma credibilidade política que a gente também não sabia exatamente como é que ia se dar, e a gente teve um ano de 2023 de bastante desenrolar, né? Eu queria resgatar alguns pontos-chave, acho que desse panorama, que foram, né? A gente teve lá, ainda em 2022, entre primeiro e segundo turno, né? Logo após o primeiro turno, um rally importante dos mercados, quando percebeu que a eleição tinha trazido um Congresso que seria um Congresso mais... tanto o Congresso quanto o Senado, mais conservadores, né? O que, em tese, não permitiria, no caso de uma eleição do Lula, que acabou acontecendo, algumas medidas que fossem extremamente populistas e que pudessem, de alguma forma, prejudicar. Por que eu estou resgatando isso, né? Porque um dos pontos muito importantes que a gente conseguiu ver ao longo desse 2023 foi justamente uma postura, principalmente do Congresso, né, liderado pelo Arthur Lira aí, fazendo um contraponto muito importante para uma característica de governo de esquerda, que a gente já conhecia lá de 2002 para frente, mas que ofereceu um contraponto importante em todas a forma de condução, né? E isso permitiu que aquilo que foi, né, uma construção institucional bastante forte, criada aí no pós-impeachment de Dilma, que foi lei das estatais em 2016, teto de gastos, reforma trabalhista, lei da liberdade econômica, reforma da Previdência, marco saneamento. Então, assim, várias reformas que foram construídas a partir de 2016 e que poderiam estar em risco, acabaram sendo preservadas na sua essência. Então, quando a gente teve lá essa primeira sinalização, né? E aí entrou 2023 com muitas incertezas nesse sentido, a gente pôde ver que existe aí uma construção institucional bastante importante que foi feita de lá para cá e, felizmente, foi bastante seguida e mantida neste ano de 2023, tá?
Além disso, obviamente, a gente também teve a oportunidade, né, de ter um evento no começo do ano com o Lira, onde a gente debateu bastante. E eu não sei se você se lembra ali, você pegou esse comentário, que foi um comentário que me marcou muito, né? E ele soltou, ele falou, olha, se o governo está achando que ele vai legislar por MP, ele está muito errado. Isso não quer dizer que aqui existe uma oposição burra. Eu não sei se exatamente ele usou esse termo, mas eu tô usando o sentido da coisa. Mas, se tiver que ser aprovado alguma coisa, isso terá que acontecer via projeto de lei, via aprovação na Câmara e via aprovação no Senado, como a democracia requer. Então, isso foi dito já naquela época. A gente viu acontecer isso ao longo do ano, né? Então veio a MP das offshores, não aconteceu, via MP, virou um projeto de lei 4173, foi votado, foi alterado, foi debatido e, enfim, está aí como lei já implementada. E muito provavelmente a gente também tem aí a reforma tributária sendo promulgada aí nessa semana, né? Então, o que eu queria trazer aqui, né, e aí fazendo um pequeno retrospecto de forma um pouco mais ampla do que a gente viu e do que a gente falou no começo do ano, continuamos vendo aí o Brasil com toda aquela construção institucional que foi feita de forma bastante positiva desde 2016, sendo mantida, né? A gente viu um ministro da Economia que entrou cheio de dúvidas e adotou uma postura que é uma postura que está sendo vista hoje com olhos muito melhores do que foi quando da sua nomeação. A gente viu um Banco Central que veio através de uma lei que constituiu uma autonomia em 2021, conseguir fazer discursos bastante fortes e ter uma conduta muito positiva e pró-economia. Eu acho que você vai explorar esse tema daqui a pouco, mas é um tema super relevante que nos deixa numa situação hoje bastante favorável em relação ao mundo. Então, de maneira geral, eu acho que foi um ano bastante tumultuado, né? Me lembro de no primeiro semestre ver o investidor, o empresário, toda aquela classe que poderia estar fazendo investimento não estando, né? Parada, esperando para ver o que iria acontecer com o Brasil para poder voltar aí a tomar risco para ver esse país crescer. Eu acho que a gente passou por um ano, então, assim, bastante conturbado, mas na minha visão, estamos conseguindo sair dele mais forte do que entramos. Esse é meu preâmbulo. Toca ali do teu lado, traz os seus números, traz os seus fatos e dados e a gente vai discutindo aí com calma. Temos até uma hora aí para falar do assunto. Ótimo, ótimo. Bom dia, boa tarde a todos aqueles que não almoçaram ainda, bom dia. Vou compartilhar com vocês como apoio uma apresentação. O pessoal sabe que eu adoro fazer slide aqui, tem vários, mas eu prometo que eu vou reduzir muitos aqui em benefício do nosso tempo. E é até uma surpresa a gente pensar em falar de um ano tão complexo, né, tão desafiador como foi 2023, e a gente pensar em falar de uma forma tão rápida, tão breve, em uma hora, mas prometo aqui ser mais rápida aqui na apresentação. E aí, né, trazendo números para toda a fala do Fernando, foi realmente um ano bastante desafiador. E eu achei bastante interessante colocar aqui para vocês que no início do ano nós tínhamos uma previsão
Normalmente a gente não fala muito sobre as previsões passadas e até mesmo para a preparação dessa live, eu tive ali a curiosidade de olhar diversos relatórios, focos, né? A gente olha muito para essa estatística, a gente tem muito os nossos números também, mas eu falei, deixa eu dar uma olhada ali, como é que vem se comportando todo o início de ano, né? O que a gente espera do início do ano e o que de fato acontece ali no decorrer do ano. Olha só que curioso, a gente tinha uma expectativa de PIB de 0,8 e provavelmente vamos encerrar o ano muito perto de 3%. A gente tinha ali uma expectativa de inflação de 5,31, vamos chegar perto de 4,5. A Selic era previsto que a gente encerrasse o ano com uma taxa menor do que o início do ano, de 12,25. Só que nós estamos encerrando o ano com 11,75. E dólar, que estávamos ali menos otimista, estávamos ali imaginando em algo perto de 5,27, a gente está chegando perto de 4,93. E interessante ainda pensar nos anos anteriores. A gente tem, desde 2021, uma projeção muito mais baixa do que o de fato realizado. 21, 22 e 23 foram anos que realmente o Brasil surpreendeu e foi extremamente positivo. É claro que esse ano a gente tem uma composição muito importante do agronegócio. No início do ano a gente veio ali com um resultado muito importante, contribuindo ali quase 25% da totalidade. No entanto, a gente tem uma expectativa que 2024, esse PIB, que fique ali provavelmente perto de 1,5%, 2%, ele vai ter um peso maior em indústria e serviços. O que a gente também vê como bastante positivo, apesar, obviamente, de sentir falta ali dessa importância do agronegócio em 2024. Só que eu quero apimentar um pouco mais essa nossa conversa, porque quando a gente olha final do ano, parece que foi tudo bem, né? Nossa, a Bolsa fechando 16%, como os títulos públicos fecharam, olha a Selic, acima de 12% na média. Não foi assim, pessoal. Não foi assim. A história, mês a mês, ela foi muito mais delicada do que a gente está olhando agora nesse fechamento da fotografia. O filme, nosso dia a dia aqui, foi muito desafiador. Não só, obviamente, nós enquanto gestores, mas provavelmente diversos outros gestores de mercado também. Não quero que vocês olhem todos os quadradinhos aqui, mas vamos fixar aqui em alguns. Bolsa, em fevereiro, em março e junho, se a gente somar aqui, a gente está falando de uma queda perto ali de 16%. Junho não, perdão, setembro, perto de 16%. Só que nós tivemos em novembro um rally e a Bolsa subiu 12,5%. Ou seja, ela foi completamente volátil no decorrer do ano e fecha agora, até o momento, perto de 16%, batendo recorde, né? Bolsa batendo aí 131 mil pontos. Só que o recorde também não foi só Brasil, né? A gente tem também um resultado muito positivo de Bolsa Americana, que também sofreu muito no decorrer do ano. A gente tem também o fechamento de títulos públicos, que ali em fevereiro e março, além de todas as discussões que o Fernando falou muito bem, que a gente vivia ali no início do ano, com preocupação com o arcabouço fiscal, novo governo, essa curva de juros do Brasil, ela subiu muito aqui. E a gente, associado a isso, a gente estava vivendo um risco de crédito também importante, que foi principalmente Americanas e Light. Então, quem teve oportunidade de ir às compras, quem teve oportunidade de ter uma boa assessoria naquele período e realmente aproveitar essa oportunidade, com certeza está levando bons ativos, ativos preciosos, que vão se valorizar ainda mais em 2024. Bom, e aí? E 2024, né? É dada a largada. O que a gente tem no nosso radar? O que a gente está olhando? Mercado é antecipação. Obviamente, a gente não tem bola de cristal, como vocês viram, o mercado tem errado bastante em projeções e ainda bem que isso é muito positivo. Mas e aí? O que a gente está olhando agora? O que todos os nossos investidores devem estar atentos? Primeiro lugar, obviamente, a inflação no mundo. Preços de commodities. A gente vem, sim, acompanhando uma desaceleração dessa inflação, mas não significa que passou. Significa que a gente precisa estar atento, acompanhando mês a mês todos esses indicadores. E, junto com essa redução de inflação, sem dúvida, a gente vai viver um ciclo de corte de juros, principalmente o mais esperado nos Estados Unidos. A dúvida em 2023 é:
A gente vai viver um soft landing, um hard landing, quando que vem essa redução de juros, enfim, é fato, vai vir em 2024. Esse quando a gente ainda tem alguma dúvida, mas vai acontecer. O que mais que a gente está vivendo aqui também, está olhando de forma bem atenta? Essa desaceleração das economias. Esse aumento dessa taxa de juros mundial tem um propósito: reduzir a inflação, conter essa inflação que ficou extremamente muito alta. Mas, em compensação, a gente tem a consequência da desaceleração da economia, seja Estados Unidos, seja China, seja Europa. A gente vai falar um pouco mais também a respeito. O que mais que a gente tem aqui e estamos atentos? Eleições americanas. Com certeza, as eleições americanas, elas vão trazer ali não só preocupação com a eleição em si, certamente vai gerar muito ruído, como é fato, né? A gente vem vivendo um novo mundo onde tem muito ruído, mas não necessariamente isso demonstra uma tendência de fato, mas a gente vai ouvir sobre fiscal, mundo fiscal, Estados Unidos, a gente vai também estar acompanhando tensões geopolíticas e de como isso pode impactar todos os preços. Aqui, olhando mais Brasil, a gente vai continuar atento a todas essas reformas. A gente teve um grande avanço nessa aprovação da reforma tributária. Inclusive, quando a gente começou a preparar a live e fazer o material, a gente não tinha nada definido e a gente percebe como o Brasil tem se tornado cada vez mais maduro institucionalmente, para a gente já ter uma notícia positiva assim no meio da nossa live. Inflação brasileira, a gente obviamente está vendo isso há muito mais tempo do que economias desenvolvidas. O Brasil fez uma lição de casa antecipada, no entanto, ainda é algo que a gente tem que ter ali no nosso radar. Política fiscal não é apenas Brasil. Pessoal, política fiscal é algo que a gente tem como atenção no mundo todo. Todos os países estão atentos a esse tema. A gente tem uma dívida hoje global muito maior do que a gente tinha há muitos anos atrás. Bom, condução da economia aqui no Brasil, ela é importante. Como o Fernando mencionou muito bem, hoje a gente tem um institucional muito forte. É muito positivo para o mercado, é muito positivo para esse investidor estrangeiro, que a gente tenha essa organização, que não seja uma pessoa, apenas um lado decidindo, que essas discussões elas sejam bipartidárias, que essas discussões sejam maduras, e isso a gente tem vivenciado no Brasil. E aí, como que esse governo, como vai ser conduzida essa política e quais são os apoios e coligações que serão feitas aí, principalmente olhando eleições municipais. Bom, para a gente trazer esse contexto com um pouco mais de detalhe, vamos começar pelo global, né? Não dá para a gente falar de global sem a gente falar do nosso novo mundo, não dá. A gente tem recortes, quem já assistiu às minhas reuniões, quem já participou das minhas reuniões, sabe como eu faço esses recortes ao longo desses últimos 20 anos. A gente vem vivendo um novo normal, sim, principalmente depois do início da pandemia. Tivemos retorno da inflação, estresse no mercado de trabalho nos Estados Unidos, onde se mostrou ali muito resistente, muito persistente. A gente teve pico de taxa de juros, pico no retorno de títulos. Imagina, a Treasury de 10 anos, 5, né? Muito perto de 5 e rapidamente caindo, reduzindo. Então, assim, muita volatilidade. Aumento da dívida pública, como eu mencionei, no mundo todo. Guerras em regiões críticas para o fornecimento de energia e petróleo. Além da própria guerra em si, isso é algo muito trágico, né? A gente tem essa consequência que, sem dúvida, afeta preços. Desaceleração da China, a China vive vivendo um novo normal, aquela China que crescia 2 dígitos, a gente não vê, provavelmente não vai ver tão cedo, talvez não veja mais. E o avanço da inteligência artificial, né, foi notório. Quando a gente olha até para a S&P, agora o novo normal são as 7 magníficas, né? E o quanto essas companhias tiveram ali uma valorização espetacular justamente pelo avanço de tecnologia e principalmente de inteligência artificial, e isso vai com certeza predominar ainda em 2024. E a desglobalização. Depois de pandemia, muitas economias aprenderam que é mais importante ter ali próximo estoque para fazer a entrega, para ter agilidade de venda, do que depender de um outro país, onde isso pode ser de fato extremamente custoso em casos como a gente viveu na pandemia. Bom, e aí? Final de 2023 e 2024, retorno
da inflação, esquece. Hoje a gente vem vivendo uma desaceleração, a gente já não está mais falando do estresse no mercado de trabalho, é uma tensão, mas nem tanto. Esse pico de juros e retorno de títulos, provavelmente isso ficou para trás. Mas todos os outros pontos que eu mencionei com vocês, eles provavelmente vão se manter. Bom, Liliana, mas inflação nos Estados Unidos, né? Então a gente já sabe, ela está sim desaquecida, a gente já vê essa desaceleração acontecendo, e aí agora a gente já fala de redução de taxas de juros em 2024. O mercado já está precificando alguma coisa perto do primeiro tri, provavelmente primeiro semestre a gente vai ter novidades e a gente começa a ter uma probabilidade maior para um soft landing. Por quê? Porque a gente está vendo o mercado americano ainda em crescimento. A previsão que a gente tem de crescimento dos Estados Unidos é alguma coisa perto de 1,1%. Mas todo mundo fala de recessão americana, é verdade. Recessão americana é considerada qualquer crescimento abaixo de 2%. Abaixo de 2%, a gente já começa a ter um cenário mais próximo de recessão. Agora, é claro que a gente precisa qualificar essa recessão. Estados Unidos ter um crescimento ainda de 1,1 é algo ruim, mas é algo que pode sim permitir uma probabilidade, um possível soft landing. Bom, trazendo já mundo, né? Pensando nessa tendência de mundo, provavelmente a zona do euro vai se manter igual. A gente enxerga que também a Europa está vivendo um cenário de desaquecimento da inflação, de desaceleração dessa inflação, e isso provavelmente vai contribuir marginalmente, ligeiramente, para um aumento de renda, né? Para um pouco mais de consumo, mas não o suficiente para a gente enxergar um crescimento acima do que a gente já vê em 2023. Provavelmente a gente está vendo ali algo perto de 0,6. Bom, e em relação à China, esse novo normal de China é real. China, a gente imaginava no início de 2023 que iria crescer 6,5%. Poxa, a China está com uma demanda reprimida, ela ficou realmente paralisada durante muito mais tempo, eles foram muito mais severos no controle da pandemia, então tem uma demanda reprimida. E aí, o que aconteceu? China tem as suas particularidades, eu passaria aqui mais de uma hora falando sobre todos os pontos de China, mas a realidade é que de 6,5% a gente passa para um meio do ano prevendo algo de 4,5%, e agora a gente encerra o ano com China mais perto de 5%, 2023. Só que para 2024, provavelmente China vai ter ali uma redução ficando abaixo de 5%. Bom, Helena, algo extremamente para minha carteira é saber o comportamento dos juros americanos. Quero entender como é que vai ficar essa redução, quais são os impactos, como é que eu posso aproveitar isso e fazer boas alocações. Para isso, eu trouxe aqui um estudo muito interessante do UBS. Inclusive, só um parênteses aqui, nós somos uma gestora que faz gestão de patrimônio, nós somos um family office. O nosso posicionamento aqui é conhecermos hoje o call, a visão, o outlook de diversas outras casas para trazer para os nossos clientes, de fato, a melhor gestão. É algo bastante ampliado. Eu falo para os nossos clientes que nosso objetivo não é ser um filtro, né? É ser, de fato, uma lente ali ampliando. E eu copiei isso do Fernando Catsones. Diga-se de passagem aqui, para não perder a piada. Mas, enfim, trazendo aqui essa previsão em relação a juros, eu adoro estatística, eu gosto de olhar passado, né? E aí a gente vê que ao longo dos últimos 10 ciclos, né, de aumento de juros, apenas um, que foi ali em 79, que a gente não viu ali uma redução muito drástica desses juros. Normalmente, né, esses juros, eles sobem rapidamente e eles caem ali em um ano cerca de 260 bips. E em 24 meses, a gente está falando de 2 anos, eles caem ali perto de 410 bips. E a gente não acha que vai ser diferente agora, não achamos. Inclusive, um ponto muito importante, porque a gente está falando aqui de insights, de oportunidades, de como a gente pode gerar mais eficiência para esses portfólios, a gente conseguiu aproveitar muito bem essa escalada dessa Treasury de 10 anos agora em outubro. A gente teve um ruído importante ali no mercado, uma grande incerteza, e a gente conseguiu aproveitar ali para comprar bons bonds e alongar o vencimento desses títulos. Então, a gente acredita que esse tipo de movimento vai ser extremamente
importante para o resultado de 2024. Então, ainda quem tiver a oportunidade de olhar para esses bonds, olhar para esses papéis, com certeza isso tem sido bastante atrativo, inclusive em detrimento da renda variável, né? Tem se tornado ali muito mais atrativo. Bom, um outro ponto aqui muito curioso, que acredito que vale muito a pena a gente mencionar, é sobre eleições americanas. Na nossa visão, eleições americanas vai trazer ruído. Pessoal, ruído é o novo normal. A gente enxerga esses ruídos e o tempo todo ali a gente vê alguma oscilação de preço. Precisamos ter tranquilidade, a gente precisa ter disciplina e acreditar nos nossos fundamentos e na nossa estratégia. Existem ruídos que são muito benéficos, como eu mencionei esse de outubro em relação à Treasury de 10 anos, pode gerar uma oportunidade, mas o passado, a história nos mostra que uma eleição americana não gera nenhuma tendência. A gente vê bolsa performando bem ou bolsa performando mal em ambos os cenários, com democratas ou republicanos. E eu estou falando de um passado ali desde 1930, 1928. A gente já viu os dois cenários acontecendo. O que é importante estar no nosso radar para essa próxima eleição é qual vai ser, de fato, o projeto de cada candidato. A gente já sabe que ambos vão estar falando ali, provavelmente, de dívida pública. Ainda não estão falando, a gente ainda não tem nenhuma clareza de quem será o candidato. É bem possível que o Trump volte, e já tem algumas pesquisas ali preliminares, bem exploratórias, dando ali uma margem maior para ele, trazendo ali uma percepção de vitória para o Trump. Mas, por enquanto, ainda não temos nada concreto. Há também, inclusive, ali bem exploratório, uma ideia de que a gente vai continuar com um Congresso dividido entre democratas e republicanos, o que poderia favorecer bastante a contenção, né, de aprovações de grandes gastos. Então, para ficar no nosso radar, vai gerar ruído, não vai, de fato, gerar uma tendência à eleição em si, e vamos acompanhar aí no que tange a dívida pública e provavelmente a tensões geopolíticas. Bom, posso trazer algumas provocações aqui antes das suas tendências? Lógico. Uhum. Um dos erros mais comuns que eu vi aí ao longo da minha trajetória, né, são os investidores acabarem sendo influenciados pelas notícias quando tomam suas decisões de investimentos, tá? Posso garantir, com um bom grau de certeza, que o que a gente chama aqui no mercado de operar as notícias, ou seja, ver uma notícia e tomar decisões de investimento importantes em cima de notícias pontuais ou fatos que estão na mídia naquele momento, normalmente geram perda de dinheiro ou perda de rentabilidade, né? Vamos lá, vou resgatar um pouquinho o exemplo que você trouxe dos juros americanos, juros de 10 anos americanos atingindo 5%, que aconteceu aí há algumas semanas, né? Por que aconteceu isso? Nenhuma razão muito específica, a não ser um volume de notícias importantes de que os Estados Unidos poderia entrar em recessão. Mas por que mudou isso drasticamente dessas mesmas algumas poucas semanas para cá? Porque aquela informação que era tido como verdade, tanto pelos analistas do mercado financeiro, como pelos operadores, quando por algumas centenas ou dezenas de milhares de investidores, foi fruto de informações ou declarações que acabaram se tornando convicções e elevaram os preços até aqueles patamares. Ora, a gente teve, desde 2008, uma mudança bastante importante no modelo de hipoteca americana, que fez com que as hipotecas americanas, atualmente, sejam negociadas a valores pós-fixados. Serem negociados a valores pós-fixados significa o quê? Eu sou um americano médio, pago lá $1.700 de hipoteca por ano,
tá? Isso é o número da hipoteca média americana, e com a saída da taxa de juros, que estava lá perto de zero, para 5% em 10 anos, faz com que essa hipoteca também, muitas vezes, quintuplique de preço, tá? Gerando uma diminuição da renda e gerando, consequentemente, uma diminuição no fluxo do mercado de real estate nos Estados Unidos. Só que todo esse processo, ele se tornou muito mais longo, e é por isso que todo esse efeito de alta de taxa de juros, como também da redução do balanço do Fed, fez com que o impacto na inflação ele acontecesse numa menor escala ou em menor tempo, né? Então, tudo isso começou a gerar uma série de notícias que fez com que essa taxa de juros continuasse a subir, porque muitos dos operadores acreditavam que o 4 que estava antes não seria suficiente para segurar a inflação, e aí a gente começou a ver uma série de consequências que foram frutos só da informação e que não necessariamente se materializaram. Como o mercado ele opera a expectativa futura e não aquilo que você está vendo naquele momento, tudo isso virou um efeito de cauda, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes a gente fica preocupado pontualmente com a eleição, e a gente tem na tela aqui um gráfico que simplesmente nos diz: não adianta eu querer operar a eleição para ganhar dinheiro. É muito mais importante que eu consiga ver de uma forma mais ampla o que é o mercado e utilizar de fato uma estrutura que possa me dar uma inteligência para poder utilizar essa informação que eu estou recebendo e, ao longo do tempo, a minha carteira ter uma performance melhor, tá? Então, tem exemplos como esse da taxa de juros americana que nos deixam cada vez mais claros que esses momentos de mercado são realmente momentos de mercado onde existe uma euforia ou um pânico que precisa ser aproveitado se existir a clareza para a tomada de decisão naquele momento. Perfeito, é isso mesmo. Continuando com tendências para finalizar essa parte mundial. Coisas para ficar no nosso radar, a gente está monitorando. Isso provavelmente vai afetar preço e a gente precisa de bastante agilidade para aproveitar essas oportunidades, como o Fernando mencionou. Então, a gente tem uma expectativa de que a tecnologia vai continuar impulsionando o crescimento de lucros. A gente tem também uma tendência de desaceleração da inflação e queda de juros nas principais economias. E, com certeza, a política vai estar em foco, né? Seja pela eleição presidencial dos Estados Unidos ou por tensões geopolíticas que podem impactar todo o mercado, porque estão ali em locais de fornecimento de energia que certamente vão estar ali total em foco do nosso dia a dia aqui também de mercado. Bom, falando um pouquinho desse primeiro item, tá? Tem um estudo recente da McKinsey que conseguiu precificar o que a inteligência artificial pode trazer em termos de produtividade e agregar em termos financeiros, tá? Foi a primeira consultoria que conseguiu metrificar esse componente, tá? E esse estudo traz que anualmente, com incremento de produtividade, a inteligência artificial vai trazer entre 2,6 trilhões de dólares a 4,4 trilhões de dólares por ano. Isso significa surgir uma quinta ou sexta economia no mundo que é simplesmente a inteligência artificial. Então, quando a Liliana trouxe aquele slide de redução do PIB mundial, de desaceleração nos Estados Unidos e desaceleração da China, existem componentes aí que ainda não estão
nessa conta, mas que começam a aparecer e ser de fato metrificados, como a inteligência artificial, por exemplo, que não podem sair do radar de forma nenhuma. E eu sei, todos aqui sabem que está super na moda falar de inteligência artificial e etc., mas aqui é mais do que um discurso, é de fato a aplicação em termos de produtividade que a gente pode trazer para o mundo e ter um componente aí de crescimento que está voando abaixo do radar de quase todo mundo. Vai lá, Lili. Ótimo. Pessoal, começando aqui sobre Brasil. Brasil, como eu mencionei lá no início, teve um ano positivo, surpreendeu. Provavelmente a gente vai ter um crescimento perto de 3%. E para 2024, a nossa expectativa é que a gente fique mais perto de 1,8%. Como eu mencionei, a gente faz ali uma visão, a gente acaba conversando com outras casas, outras instituições financeiras, e todas elas estão variando em torno de 1,5% a 2%, ou seja, consenso que sim vai ser positivo. E quando a gente desmembra esse crescimento olhando os setores, né, agro, serviços, indústria, comércio, a gente percebe que a gente vai ter uma participação menor do agro. O agro vem sofrendo muito agora esse segundo semestre, principalmente pelos efeitos climáticos, além de outros fatores, e 2024 a gente vê uma representatividade menor. No entanto, os outros setores vão ser positivos, então, de forma qualitativa, isso vai ser positivo para emprego, vai ser positivo para o crescimento, o Brasil vai ser positivo também para a margem das companhias. Então, no geral, a gente enxerga um ano de 2024 positivo. Lembrem-se, tem sempre um disclaimer aqui. Toda vez que a gente fala que vai ser positivo e otimismo, a gente não está falando de crescimento de forma linear de mercado e de carteira, de portfólio. A gente está falando que a gente vai continuar vivenciando obstáculos no meio do caminho. No entanto, o fechamento é positivo. A gente vê algo muito bom para o Brasil, né? E aí, quando a gente olha para juros, Brasil e principalmente inflação, a gente vê uma acomodação dessa inflação ao longo de 2024. A gente tem uma expectativa de que o ciclo de juros ele vai se encerrar perto de 9,75 ou 9,5, algo provavelmente nessa banda, é uma tendência que a gente vai ver essa redução mais intensa acontecendo no ano que vem. E aí também que a inflação deva estar fechando muito perto de 4%. A mesma coisa quando eu olho para o mercado, tá? O mercado tem olhado ali muito entre 3,6%, 4%, 4,2%. A gente está olhando ali mais perto de 4%, dado o nosso conservadorismo na gestão de patrimônio. No entanto, isso também é positivo, porque a gente está falando de algo melhor do que a gente teve até então. E indo aqui para a parte que provavelmente vai interessar a maior parte dos nossos investidores. Como que a gente olha para o futuro, né? O que a gente está vendo e como foi o comportamento em outros ciclos de redução de juros? Em outros ciclos de redução de juros, a gente teve ali resultados extremamente importantes para ativos pré-fixados, para ativos atrelados à inflação e também para ativos atrelados à Ibovespa. Novamente, não é só um ciclo de redução de juros, é um ciclo de redução de juros onde existe consistência, porque ainda mantemos um crescimento econômico positivo, a gente vê ali nichos importantes, setores importantes crescendo, então é bom para emprego, redução de inflação, crescimento econômico, então a conjuntura ela está proporcionando sem dúvida um ano positivo também para as mesmas classes de ativos. Por mais que a gente tenha visto agora um rally de bolsa, a gente enxerga que Bolsa Brasil está bastante depreciada, tá? Agora, vamos entrar mais no detalhe, né? Quando a gente olha a bolsa nesse ano, a gente gosta de separar ali, né, o que foi Petrobras do que foi de fato bolsa.
Petrobras, sem dúvida, entregou um resultado espetacular. Petrobras e bancos, né, principalmente o Banco do Brasil. Mas Petrobras, ela teve um resultado ali até o momento de quase 80% de crescimento, perto de 77%. Realmente ela foi ali diferenciada, contrariando inclusive muitas teses ali no final do ano, início de ano, que Petrobras não entregaria resultado dado o atual governo. E não, ela foi resiliente e trouxe muita liquidez para o mercado. A título de curiosidade também, porque são coisas que a gente monitora. A gente teve ali uma entrada desse investidor estrangeiro, se a gente somar esses últimos 2 meses, últimas semanas, né, novembro, dezembro, perto de 28 bilhões. Realmente é bastante interessante isso. E aí tem um outro ponto também que vale mencionar aqui com vocês, que fica no nosso radar, é esse investidor institucional, o quanto ele está olhando para o Brasil. Existe ali um consenso das principais instituições internacionais que fazem alocação mundo de recomendar emergentes. E quando a gente olha para emergentes, Brasil está positivo no relativo, mas também Brasil está bastante importante, ali, bastante consistente com as entregas, como o Fernando mencionou lá no início. A gente tem ali robustez nas aprovações de reformas, não mudanças de reformas. A gente teve ali uma avaliação positiva em relação à condução da economia. Então, isso também está, de certa forma, trazendo uma percepção muito positiva desse investidor internacional e desse investidor institucional. E aí, um outro dado também importante. A gente faz um acompanhamento de fundos que alocam em Latam, na América Latina. E olhem só, em 2019, o Brasil chegou a ser 65% dessa participação. 65%. Sabe quanto que a gente está hoje? 59%. Início do ano, nós éramos 55%. 55%, hoje somos 59%, e lá em 2019 a gente chegou a ter 65%. México tem perdido bastante participação. Então, nessa composição, nesse share, o Brasil também tem sido destaque. Então, o Brasil tem sido mais consistente, o Brasil está no relativo melhor, emergentes estando ali mais representativos nessa cesta de allocation internacional e os fundos também olhando mais para o Brasil. Não estou dizendo aqui que não tem desafios, não estou dizendo. Liliana, mas e a agenda fiscal? Ela não é importante? É claro que ela é importante. No entanto, eu digo, né, a gente aqui na gestão, com colegas de mercado, a gente diz que o mercado ele busca o que focar, né? Então, assim, qual é o foco? Como a dívida pública é uma questão mundial, a gente começa a fazer ali o qualitativo. Dado que é um problema, o que está sendo feito? Qual é a tendência? O que está sendo trabalhado para contornar essa dívida? A gente tem feito uma boa lição de casa. E é isso que o mercado precisa ver. O mercado precisa ter a percepção de que algo está sendo feito. Toda vez que vem um soluço que aumenta o risco fiscal do Brasil, é claro que a gente vai ver no preço, mas certamente é por algo ali que trouxe uma convicção de que nada vai ser feito. Olha, naquela semana, naquele mês, aumenta-se a convicção de que nada vai ser feito, não vai ter tratamento, né, para essa dor. Quando o mercado percebe que existe um tratamento, o mercado reage de forma mais positiva, tá? Então, o que mais aqui que eu quero trazer para vocês? Falando de juros, né, a gente fala de renda variável como oportunidade, no entanto, ela vai ser ainda desafiadora, e a gente enxerga que a renda fixa, sem dúvida, ainda vai ser predominante em 2024. O custo de oportunidade, sem dúvida, ainda vai estar mais favorável, né, para a alocação em renda fixa. E sem dúvida que ativos atrelados à taxa Selic vão ser bons, sem dúvida. Qualquer coisa perto de 10% ali traz um certo conforto para o investidor, né? Nem parece que a gente viveu alguns anos atrás juros a 2, né? Hoje, perto de 10, sem dúvida, é conforto. No entanto, pessoal, vamos estar mais atentos para essa gestão ativa de renda fixa. Hoje, a gestão de renda fixa, ela não é só comprar um ativo pós-fixado. Eu sei que tem muito investidor que olha mais para isso, não é. A renda fixa hoje, ela pode ser um título público, ela pode ser um crédito privado, ela pode ser um crédito bancário, ela pode ser IPCA, ela pode ser pós, agora ela pode ser CDI, mas ela pode ser pré.
ela tem vértices, que são os vencimentos distintos, duration distintos, então ela se tornou, sim, mais sofisticada, e com isso o investidor tem, sim, mais oportunidades. Então, a gente olhar para esses créditos emitidos por emissores, né, high grade, com certeza vão ser bem interessantes. A gente viveu um 2023 de muitas compras muito positivas, espero que todos os investidores tenham aproveitado, mas a gente ainda tem tido bons prêmios nesses papéis, principalmente atrelado à inflação. Se eventualmente tiver algo pré-fixado, quem comprou em bons momentos, sem dúvida vai ter um baita de um resultado em 2024, mas o recado aqui, não olhem apenas para esse pós-Selic do bancário tradicional, tem ali algo a mais para ser trazido ali de incremento nessa gestão. E aqui eu coloquei um gráfico mais também de curiosidade, é importante a gente trazer esse histórico dessa volatilidade dessa renda fixa atrelada à inflação, e aqui a gente está trazendo esses juros reais, que é a NTN-B, né, que ela é IPCA+, esse IPCA+, esse juros real, ele se tornou muito volátil ao longo dos últimos anos. Reparem aqui como de um mês para o outro ele oscila. De novo, estamos atentos à gestão do patrimônio, estamos atentos à estratégia, no entanto, não dá mais para ficar parado como a gente ficava lá atrás. Espera, demora... Não, pessoal, boas oportunidades estão acontecendo no meio do caminho e 2024 vai continuar sendo um ano também de oportunidades. Para fechar essa parte mais econômica, olhando para projeções, a gente vê um PIB 2024, aqui eu trouxe para vocês a projeção do relatório Focus, tá? Nossa previsão, ela está mais otimista que o Focus está prevendo ali alguma coisa perto de 1,5%, taxa Selic perto de 9,25%, nosso call está mais perto de 9,5%, 9,75%, inflação a gente está ali muito parecido em 4%, e dólar, provavelmente a gente enxerga também essa manutenção e também é o nosso call. Para trazer aqui uma conclusão para vocês de como se posicionarem, mais importante do que eu falar o produto, né, mais atrativo, é como vocês devem estar preparados para esse bom produto chegar até vocês. Como vocês devem estar preparados para esse bom produto não passar na frente de vocês e vocês não terem ali a oportunidade de comprá-los. Então, estejam atentos a essa gestão ativa de renda fixa. Aqui na Lifetime a gente vai estar extremamente atento, trazendo, seja na gestora ou seja na nossa assessoria private, bons calls em relação a essa gestão ativa. Inclusive, vale aqui fazer uma retrospectiva da carteira atual. Se você que estiver assistindo não for o nosso cliente, eu já faço o convite para vamos analisar, vamos avaliar, vamos encontrar ali boas oportunidades para que a gente não deixe passar essa boa bandeja aí de produtos em 2024. Multimercados, eu acabei não trazendo aqui muito a respeito, mas lá no início eu mostrei ali o comportamento dele ao longo do ano. Pessoal, não foi o ano de multimercados. Multimercados espera tendências claras. E quando a gente não tem tendência clara mês a mês, sem dúvida eles não têm uma boa performance. 2022 performaram melhor, mas 2023 não. Provavelmente 2024 vão ter bons fundos multimercados que estão com boas teses, que com certeza vão recuperar. Nós conseguimos fazer uma condição da política econômica muito boa. Nós saímos à frente do mundo, tá? E esse ano só não foi melhor porque nós tivemos essas incertezas que nós vimos lá fora, e o Fed tendo que subir juros, e o mercado subindo mais juros que a expectativa do Fed, e isso de fato atrapalhou o que poderia ser para a gente um ano ainda melhor, tá? Tivemos aí juros altos durante o ano, a Petrobras, você falou, rendeu 70%, Banco do Brasil também rendeu 70%, Itaú rendeu 40%, Cyrela rendeu 100%, então assim, tivemos vários e vários cases positivos, com taxa de juros alta, com títulos, ainda hoje você tem títulos NTN-Bs pagando IPCA mais 5 alto, ou seja, ter juro real por muitos e muitos anos, perto de 6% ao ano, ainda é muito atrativo
para o investidor. Se eu tenho uma mensagem aqui que corrobora com todas as suas mensagens de planejamento, de ter estratégia, etc., é uma mensagem de que precisamos olhar para aquilo que está na nossa frente e acreditar que realmente está ali, né? Porque muitas vezes a gente fica preso a notícias, a informações, a outros temas que nos distraem e não permitem que nós possamos fazer uma alocação que vai ser tão benigna no longo prazo, tá? A gente vai ter um ano de 2024, que vai ser um ano que vamos ter menos novidades no cenário político, consequentemente econômico. Temos já uma visão de corte de juros global que está praticamente dada, tanto de Fed, Banco Central Europeu, Banco Central britânico, enfim, tudo isso vai vir num momento em que a liquidez vai voltar para os mercados e essa liquidez ela vai procurar oportunidades. E o Brasil está muito bem posicionado nessas oportunidades. Você muito bem mencionou, a gente teve uma entrada líquida de investimento estrangeiro só no mês de novembro, bastante importante, mais de 20 bilhões de reais. Só isso puxou nossa bolsa 12%. Imagina um fluxo constante em todo esse território que a gente tem, nesse país que é um país majoritariamente de energia limpa, que é um país que não está geopoliticamente afetado por nenhum tipo de conflito e que tem as maiores cadeias de produção agrícolas do mundo. O maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de milho do mundo, o maior produtor de cana-de-açúcar, de laranja, enfim. Então, assim, tem que acontecer muita coisa ruim para esse cenário positivo não se materializar. E o meu recado, porque eu vi isso muito ao longo desse ano, Liliana, foi uma preocupação com coisas que não mereciam essa preocupação e que fizeram que o investidor ficasse paralisado e deixasse de aproveitar boas oportunidades que passaram à frente aí, tá? Certamente eu não tinha convicção no começo do ano para falar aplique em Petrobras que você vai ter 100%, quase 100% lá no final do ano, mas eu acho que houveram outras oportunidades interessantes aí ao longo do ano que haviam convicção e que permitiram aí resultados espetaculares nesse ano e nós vamos com certeza ter um ano de 2024 muito positivo, tá bom? Gostaria de deixar essa mensagem para todos. O chat aqui vai ficar aberto, tá? Tem uma caixinha acima de todos vocês aí de perguntas e respostas, tá abreviado aí PIR. Podem deixar suas perguntas, a gente vai responder todas as perguntas aí por e-mail e ficamos à disposição para apoiá-los aí como assessoria, como family office, nas diversas soluções que a Lifetime traz para os seus clientes. Muito obrigado, foi um prazer estar com todos vocês aí, em cima do horário, estamos fechando. Boa tarde, pessoal, agradeço, espero que vocês fiquem aí com bons insights e contem conosco para esse planejamento de 2024. Obrigado. Obrigada.